Evangelho de João, capítulo 17. Como eu mencionei, faremos a leitura do capítulo inteiro, mas a nossa ênfase desta noite será no verso 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Cada um dos 4 evangelhos, meus irmãos, foram escritos com um propósito diferente. O Evangelho de João, ele foi escrito com o propósito de apresentar a divindade do Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro, para judeus e para gentios. Enquanto Mateus e Lucas, eles escrevem o Evangelho deles, começando apresentando a ascendência humana do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Marcos começa apresentando o início do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, ele vai num caminho totalmente diferente. Ele dá um passo atrás. Ele vai falar do que acontece na eternidade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele começa apresentando que antes do nosso Salvador ser Jesus Cristo homem, ele é o Deus Verbo, a palavra criadora que com todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, que por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João tem essa particularidade, essa beleza de revelar a divindade do nosso Salvador. Uma outra característica interessante neste Evangelho são os encontros pessoais do Senhor Jesus. Enquanto os outros evangelhos enfatizam muito Jesus falando com as multidões, o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros pessoais. É neste Evangelho que Jesus tem aquela conversa com Nicodemos. É neste Evangelho que Jesus tem o encontro com a mulher samaritana e trata daquela exposição maravilhosa. É neste Evangelho que Jesus consola as irmãs de Lázaro, após ele ter morrido e antes do Senhor Jesus o ressuscitar. E é também neste Evangelho que nós vemos Jesus aparecendo para um pequeno grupo de mulheres, que naquela época não tinham nenhum valor o testemunho das mulheres. Então, depois dele falar com essas mulheres, ele aparece para os seus apóstolos. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, com essas coisas que eu tenho trazido no começo, é que o nosso Deus, mesmo sendo um Deus todo-poderoso, criador de coisas visíveis e invisíveis, tendo poder nos céus e na terra, o nosso Deus é um Deus relacional. Deus tem prazer de se relacionar conosco. Jesus Cristo tem prazer em ter comunhão conosco. E a maior prova desse amor de Jesus Cristo por nós é essa oração sacerdotal. Jesus Cristo intercede por nós. Mas observe como é paradoxal essa oração. Eu disse para vocês que o Evangelho de João tem como finalidade apresentar Jesus Cristo como Deus. Mas, meus irmãos, Deus não ora. Orar é um ato humano. Nós é que oramos. Nós é que precisamos, nós é que dependemos de alguém que é maior do que nós, alguém que é superior a nós para fazer tudo por nós. Mas Jesus Cristo, ele não é apenas Deus. Ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Em Jesus Cristo existem duas naturezas. No momento em que o Verbo encarnou e se tornou homem, ele assumiu a humanidade e começou a ter em sua constituição duas naturezas. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. E essas duas realidades que são paradoxais coexistem nessa única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele sendo homem, ele orou, ele clamou ao Pai e ele pediu por nós. Quando nós tentamos harmonizar os relatos dos 4 evangelhos, o que acontece aqui, essa oração, ela ocorre na semana da última ceia. Muito provavelmente na quinta-feira da traição. Ou durante a ceia, ou um pouco antes ou um pouco depois. E por que nós podemos falar isso com tanta certeza? Porque no início do capítulo 18, o que acontece logo após essa oração é isso aqui, ó, verso 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali encontrou com eles. Esse é o Getsêmani, o mesmo lugar que o Senhor Jesus Cristo, horas depois, seria traído por Judas Iscariotes e seria preso pelas autoridades. Então, essa oração de Jesus, ela é o final do seu ministério terreno, praticamente é o último dia do seu ministério. Com essas informações em mente, vamos ler novamente o versículo 17. Todos juntos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos tentar todos recitar sem ler? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, me traíram aqui. Ok, meus irmãos. Então, a palavra, irmãos, que é traduzida como santifica-os, é um verbo muito comum no Novo Testamento. Santificar, irmãos, significa literalmente pegar algo
que é de uso comum e você separar isso para um propósito específico. Essa palavra, ela remete muito ao que acontecia no tempo de Levítico. Quando você vê lá Levítico, você vê que o tema central daquele livro é a santidade de Deus. Então você vê Deus separando uma tribo, a tribo dos levitas, Deus separa animais, Deus separa objetos específicos para um fim específico. Qual é esse fim? A glorificação do nome do Senhor, o serviço de Deus. Isso é santificar. E Jesus diz neste trecho, conversando com o Pai, que a santificação que é feita em nós é feita pelo Pai. Santifica-os na verdade. É o Pai que nos santifica. A santificação, portanto, irmãos, não é uma obra humana. A santificação é uma obra divina. E essa obra de santificação, ela vai acontecer única e especificamente para um grupo seleto de pessoas. Esse grupo seleto de pessoas são o objeto da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2 do capítulo 17. Diz o texto sagrado: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus pediu, meus irmãos, ao Pai para ser glorificado com a mesma glória que ele teve com o Pai antes da fundação do mundo. E isso que eu acabei de mencionar está escrito no versículo 4 e no versículo 5. Isso é muito importante, meus irmãos, para o propósito do livro. Dentro desse diálogo, ou melhor dizendo, dentro deste monólogo entre essas duas pessoas da Trindade, nós vemos Jesus Cristo dizendo que ele é Deus como o Pai é Deus. Porque lembre-se, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Jesus Cristo não fosse Deus, isso aqui seria uma blasfêmia. Ele divide a glória com o Pai, porque ele é Deus como o Pai é Deus. E essa glorificação que ele pede ao Pai na sua oração tem um propósito. Versículo 2: Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a finalidade de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O propósito de Cristo com essa glorificação é conceder vida eterna a todos que o Pai deu a ele. Todos que o Pai deu ao Filho serão santificados, porque são objeto, são alvo dessa intercessão do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, versículo 9. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus Cristo, irmãos, especifica o grupo de pessoas para quem ele ora. Ele não ora por cada indivíduo da raça humana. Ele ora por cada indivíduo deste grupo, aqueles que o Pai lhe deu. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Observe que ele usa a palavra estes. Então, os irmãos sabem que quando estes é usado, se refere àquilo que está próximo de quem está falando. Eu digo este celular porque ele está perto de mim. Você que está longe, você diz esse celular, está distante de você. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo enquanto eu estou fazendo essa oração. Eu não rogo somente pelos apóstolos. Eu rogo por todos aqueles que irão crer em mim através da pregação da palavra. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é um texto onde nós vemos o nosso Salvador intercedendo por nós. Quando Jesus estava se dirigindo ao Pai, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, ele estava pensando em todos aqueles que creem nele, que o reconhecem como o único e suficiente Senhor e Salvador. É maravilhoso, irmãos. Jesus, por se relacionar conosco, ele não nos trata como se nós fôssemos uma espécie de balaio. Está lá, todo mundo lá, eu lido com eles. Não, ele tem um relacionamento pessoal. Ele pensa em cada um de nós.
Você que está me ouvindo, tanto aqui quanto que está acompanhando por meio dessa transmissão, você já crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? A sua vida é uma vida que aponta para a glória de Cristo Jesus? Se isso é uma realidade na sua vida, foi por você que Jesus Cristo intercedeu naquele dia. E nós veremos ao longo dessa pregação outros trechos no capítulo 17, onde mostram evidências se a fé que você crê é uma fé verdadeira ou não. Vamos tentar recitar novamente o versículo 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não memorizou, você vai memorizar esse versículo até a gente sair daqui hoje. E essa santificação, meus irmãos, que é feita pelo Pai, ela é feita pela instrumentalidade da palavra. Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. E é por meio da sua palavra, por meio da palavra, que nós somos santificados pelo Pai. Nesse momento veremos 6 sinais que Jesus menciona, que servem como um alerta para saber se a nossa fé é verdadeira. O primeiro sinal: aqueles que fazem parte desse grupo por quem Cristo orou, eles ouvem a verdade de Deus. Irmãos, a santificação, ela só pode acontecer por meio da verdade. A santificação só pode acontecer na vida de um servo de Deus por meio do contato com a palavra. E em tempos como o nosso, meus irmãos, onde muitos negam a verdade, negam a existência de uma verdade absoluta, negam a existência de uma verdade objetiva, poderiam, ao ver esse texto, questionar: a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? E nós vemos aqui que nos tempos bíblicos isso era comum. Capítulo 18, verso 37 e 38. O contexto, meus irmãos, dessa passagem é aquele momento em que Jesus está preso diante de Pôncio Pilatos para ser julgado, e Jesus tem a oportunidade de se defender. Diz a Escritura, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Vemos nesse trecho da conversa, irmãos, Jesus apresentando-se como defensor da verdade. E Pôncio Pilatos questiona o que é a verdade. Mas esse texto, irmãos, mostra que esse homem, ele não estava apenas querendo tirar uma dúvida. Ele estava desfazendo do que Jesus estava dizendo. Porque imediatamente que ele pergunta o que é a verdade, ele vira as costas e vai falar com os judeus. Então ele não está querendo saber o que é isso. O que é que você está dizendo? O que é essa verdade que você diz? Ele está desfazendo daquilo que Jesus está dizendo. Ele está sendo relativista nesse momento. A pergunta dele revela esse coração que é descrente, é incrédulo. Ele não ouve a verdade. Ele não quer a verdade de Deus. O segundo sinal de alguém que faz parte desse grupo por quem Cristo intercedeu é receber, conhecer e crer, como nós vimos pela manhã. Vamos ler novamente, capítulo 17, versos 7 e 8. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então veja aqui no verso 8, aqueles que são de Cristo, eles receberam a palavra de Cristo, eles conheceram que Cristo saiu do Pai, e eles creram que o Pai enviou a Cristo. Nós, irmãos, não estávamos presentes no momento em que o Pai enviou o Filho. Nós não vimos isso.
Nós não vimos o ministério terreno de Jesus Cristo. Nós o conhecemos, nós o recebemos e nós cremos pela fé. É com os olhos da fé que nós nos apossamos de tudo isso. É com os olhos da fé que nós dizemos, aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, andando por essa terra, ele não é apenas um homem, ele é Deus homem. E aquilo que aconteceu com ele há 2000 anos atrás, tem impacto na minha vida. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele não morreu apenas como um condenado, ele não morreu apenas a sua própria morte, ele morreu por mim. Ele morreu para me salvar. Ele morreu para cumprir o plano de Deus para a humanidade redimida. Ele morreu para juntar, criar um povo para si, zeloso e de boas obras. Foi para isso que ele morreu. Nós conhecemos a Cristo, nós experimentamos Cristo Jesus com os olhos da fé, com um contato com a palavra de Deus. E quando lemos esse texto sagrado, o Espírito Santo confirma no nosso coração. É verdade. Isso que é registrado aqui é verdade. Deus fez isso. Isso que é prometido neste texto, isso vai se cumprir. O mundo está caminhando para a conclusão do que é dito neste livro. A minha vida deve ser guiada para esse fim. Nós estamos indo em direção àquilo que Cristo revela na sua palavra. Terceiro sinal, guardar a palavra. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Lembra do Salmo 119, verso 11? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E como é, meus irmãos, que nós guardamos no coração a palavra de Deus, para não pecarmos contra Ele? Guardamos no coração a palavra do Senhor, através da memorização da palavra. Guardamos no coração a palavra do Senhor, através da meditação na palavra, e através da aplicação da nossa vida. Irmãos, memorizar versículos bíblicos não é uma tarefa específica de novos convertidos, de crianças, de adolescentes. Todos nós, meus irmãos, devemos continuar buscando aprender, memorizar passagens da Bíblia. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Toda regra tem a sua exceção, não é verdade? Mas em via de regra, normalmente as pessoas que não memorizam versículos bíblicos, elas dizem o seguinte: eu não memorizo o versículo bíblico porque eu tenho uma memória ruim. Minha memória é ruim, eu já sou velho, eu não consigo memorizar. Mas, se você fosse receber R$1.000 por cada versículo bíblico que você memorizasse em um período de 7 dias, será que a sua dificuldade de memorização iria melhorar? Isso pode revelar muito o que está no nosso coração, irmãos. Isso pode revelar muito o que é prioridade na nossa vida. Então, a gente deve, meus irmãos, buscar memorizar a palavra de Deus. Ainda no Salmo 119, verso 97, diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Na nossa cultura, a gente ouve muito as pessoas falando de meditação, né? Principalmente essa galera mais oriental, né? Fala, meditar. Mas a meditação, irmãos, que a Bíblia diz, não é essa meditação que você vê aí fora. Aí fora, quando fala de meditação, fala de você esvaziar tudo que está na sua cabeça. Não pensar em absolutamente nada, se esvaziar de tudo da sua mente. Mas a meditação que a Bíblia diz é justamente o contrário disso. É você pegar um texto sagrado, é você ler, é você preencher a sua cabeça com a informação do texto sagrado e ficar ruminando, revivendo, indo de novo para aquele texto. Você parar e refletir nesse texto alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas e até mesmo alguns meses, parando, refletindo, pensando na implicação dessa verdade bíblica para a sua vida. E no momento em que você começa a relacionar essa verdade escriturística com o seu dia, você está aplicando o texto. O que é que esse livro de mais de 2000 anos tem a ver comigo? O que é que as palavras que Moisés disse lá no Gênesis tem a ver com a minha vida? Como é que isso se encaixa com a vida real?
É um conto de fadas? É a verdade de Deus? Então, isso precisa mudar a maneira como eu encaro a realidade. Eu preciso me aproximar desse texto com a consciência de que eu não sou apenas um mero leitor, eu não sou apenas um espectador do que o texto bíblico diz. Aquilo que Jesus disse tem implicação na minha vida. Aquilo que Jesus disse direciona a maneira como eu direciono o meu casamento, como eu vivo com a minha esposa, como eu crio meus filhos, como eu penso em trabalho, como eu penso sobre a sociedade. Aquilo que eu entendo sobre política precisa vir daquilo que a Bíblia diz. A realidade, à minha volta, precisa convergir ao entorno daquilo que o texto sagrado diz. A minha vida precisa ser direcionada pelo texto sagrado. Porque senão, eu vou viver, sabe o quê? Uma esquizofrenia espiritual. Em casa, com a minha família, isso aqui é a verdade de Deus. Quando eu saio, nada disso que eu digo que creio se aplica na minha vida. Então precisamos guardar no coração a palavra do Senhor para não pecarmos contra Ele. E quando nós guardamos a palavra de Deus, irmãos, tenha certeza, o Espírito Santo usa aquilo que você teve de contato com a Bíblia para te livrar de perigos. Quantos de nós, irmãos, passando por tentações, passando até mesmo por opressões espirituais mesmo, você sentindo o mal rondando você com medo de virar e ver o que não presta, mas aí você se lembra de passagens bíblicas, aí você se lembra que aqueles que são de Cristo, o maligno não toca. Aí você se lembra que Cristo Jesus venceu os principados e potestades e os seres espirituais da maldade e os humilhou publicamente, encravando a dívida que era contrária a nós na cruz. E tudo isso, meus irmãos, faz com que a sua mente, o seu pensamento, o seu coração se alegre, a sua confiança em Deus aumente. Então você vence as tentações, você vence os desafios. Guardamos a palavra para não pecarmos contra Deus. O quarto sinal, a unidade alicerçada na verdade. Evangelho de João, capítulo 17, verso 11. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 21 e 23 agora. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados a unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Filho pediu ao Pai, irmãos, para que Ele nos guardasse do mundo. E o Jesus Cristo fez isso com um plano em mente. Não foi simplesmente para que a gente não passe por sofrimento. Até porque, no final do capítulo 16, ele diz o seguinte, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo, Ele pede que o Pai nos proteja, Ele pede que o Pai nos guarde, para que nós tenhamos unidade. Então, você vê que a lógica de Jesus é diferente da nossa lógica. A gente pensa em proteção para a gente não sofrer, né? Mas Jesus pede que o Pai nos proteja, nos guarde do mundo, para que nós vivamos em unidade. Mas lembre-se, meus irmãos, que essa unidade que Jesus apresenta neste capítulo, é uma unidade entre os membros desse grupo pelo qual ele tem intercedido. Jesus não está falando, meus irmãos, de uma unidade ecumênica, por exemplo. Uma unidade à custa de qualquer coisa. Não, o que importa é a união, o que importa é o amor, vamos todos dar as mãos e buscar um mundo melhor. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da unidade entre os membros deste grupo. Irmãos, o que deve ser o balizador dos nossos relacionamentos, o que deve gerar unidade entre nós, não é a nossa faixa etária, não é a nossa condição financeira, não é a nossa formação intelectual, não é o nosso estado social, não é a nossa preferência política.
O que nos deve trazer unidade é o fato de que Cristo Jesus morreu por nós e nós estamos unidos a Cristo. O que nos une é isso. O que temos em comum é isso. Os nossos relacionamentos giram em torno disso. E é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que caso algum dia você conheça uma pessoa que tenha apostatado da fé, uma pessoa que se declare inimigo de Cristo, inimigo da igreja de Cristo, o que você deve fazer é cortar qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa. Você deve tratar bem, ser cordial, como você faz com qualquer pessoa, até um desconhecido. Mas você não deve ter amizade com essas pessoas. Você não deve abrir a porta da sua casa para receber essas pessoas. Porque a base da nossa unidade é a verdade. Se uma pessoa se declara inimigo de Cristo, não há por que termos unidade com essa pessoa. Nós não temos mais nada em comum. Ainda que gostemos do mesmo tipo de música, ainda que tenhamos os mesmos gostos de fazer exercício físico, ou a gente goste do mesmo programa de distração, ou tem a mesma preferência política, não há como ter comunhão verdadeira com essa pessoa. Não tem condições. Nós devemos estar unidos. O fundamento da nossa unidade, meus irmãos, é a verdade. Os irmãos estão vendo que se você for fiel ao que o texto diz, as coisas vão começar a ficar difíceis para você, né? Você está disposto a pagar o preço por cortar relacionamentos com a pessoa que talvez pudesse te ajudar de alguma forma? Ajudar talvez na sua profissão, ser um contato, network, talvez uma pessoa que te ajude com outro tipo de coisa, alguém que esteja facilitando alguma coisa para você e você, eu não posso me aproximar mais de você porque nós não temos mais nada em comum. Vai ser difícil, é difícil obedecer à palavra de Deus. Gerará sofrimento. E Cristo já anunciou isso nesse texto. Verso 14 ao 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que o normal, o natural, é o mundo odiar a igreja. O normal, irmãos, é sermos perseguidos. O normal é sermos zombados. Como o pastor Danilo falou pela manhã, não é por isso que você precisa ser uma pessoa chata, insuportável, que ninguém queira por perto. Mas o normal, para quem prega a verdade de Deus, para quem não abre mão da Escritura Sagrada, é ser marginalizado. E o que é que Jesus pede ao Pai? Vendo isso, vendo que as pessoas iriam muito provavelmente odiar os seus seguidores, ele pede assim ao Pai: Pai, permita que eles abaixem um pouco o nível da mensagem para atrair mais as pessoas. Pai, permite com que ele mude um pouco a estrutura do culto para poder atrair mais os jovens. Permita que eles botem assim um fundo preto aqui na igreja, joguem um jogo de luzes para ficar mais chamativo, para que a juventude venha para a igreja. É isso que Jesus diz? Não, Jesus Cristo não diz nada disso. Jesus apenas diz: Pai, eu peço que o Senhor os guarde dos perigos do mundo, da oposição, para que eles vivam em unidade. E quando as pessoas, meus irmãos, que não têm Deus, vê a nossa unidade, que é alicerçada na verdade, essas pessoas irão conhecer quem é Deus. Lembre que nesse texto, Jesus Cristo, quando ele fala da unidade do seu povo, ele sempre aponta: assim como eu tenho unidade contigo, assim como aquela comunhão que tivemos antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, irmãos, está dizendo neste texto que a unidade dos crentes em torno da Escritura Sagrada é a expressão máxima para a humanidade de quem é Deus. Quando nós somos unidos, refletimos no mundo o que é a comunhão da Santíssima Trindade. Refletimos para o mundo como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam eternamente. Isso é glorioso, irmãos. Isso é, em certo sentido, incompreensível. Por mais que a gente tente explicar, tente compreender, buscar, chega um determinado momento que a nossa mente não consegue acompanhar
a grandeza do que é essa relação eterna. Jesus não deixou a igreja, irmãos, em um playground. Jesus nos deixou em um mundo onde nós teríamos aflições, onde nós seríamos odiados. Vimos até aqui, queridos, 5 sinais daqueles que pertencem ao grupo por quem Cristo orou. Recapitulando, o primeiro sinal, ouvir a verdade de Deus. Receber, conhecer e crer na verdade. Guardar a palavra através da memorização, da meditação e da aplicação. Em quarto lugar, uma unidade que é alicerçada na verdade. E em quinto lugar, a disposição para sofrer por Cristo. Então, dito isso, o texto apresentado, vamos seguir para algumas considerações finais. Em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é que Jesus recompensará aqueles que vivem nessa unidade. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O pedido de Jesus, irmãos, aquilo que Jesus mais quer, é estar com aqueles que o Pai lhe deu. Jesus Cristo, tendo comunhão com o Pai, Ele quer que pecadores como eu e você estejamos lá. Ele quer que nós estejamos lá para nós vermos a comunhão que o Filho tem com o Pai, para que nós sejamos testemunhas oculares dessa relação de amor eternamente. Isso deve, meus irmãos, encher o nosso coração de regozijo, isso deve nos encher de profunda alegria. Mas isso não deve apenas ficar na superficialidade. Isso deve, de alguma forma, irmãos, produzir algo em nosso coração. Até aqui, nós temos visto esse texto e pensado como nós, seguidores de Cristo, nos tornamos mais parecidos com o nosso Salvador. Nesse aspecto também, devemos buscar ser parecidos com o nosso Salvador. E o que podemos imitar a Jesus Cristo aqui? Jesus Cristo quer estar na comunhão do seu povo. Nós devemos querer isso. Nós devemos querer estar com o povo de Deus, estar na comunidade solene, na assembleia solene, meus irmãos. O plano de Deus, irmãos, apesar de Deus, ele ser um Deus relacional, como eu disse no início da mensagem, o plano de Deus, o propósito de Deus é comunitário. O propósito de Deus é um propósito coletivo. Desde Gênesis capítulo 12, Deus começou a colocar em prática o seu plano eterno de formar um povo para si. Ele começa aplicando esse propósito com Abraão. Através de Abraão vem a nação de Israel. Na dispensação que nós estamos hoje, ele continua fazendo isso através da igreja. Todas as cartas, depois observe isso nas leituras, todas as cartas do Novo Testamento, elas não são escritas para uma pessoa, elas sempre são escritas para uma comunidade. Aí você pode pensar assim, mas e a carta de Timóteo? A carta de Tito? A carta de Filemon? Apesar do apóstolo Paulo direcionar para essas pessoas em primeiro lugar, ele direciona para elas porque elas eram pessoas de referência nas igrejas. E essas cartas, elas eram lidas publicamente para a igreja. A palavra igreja, irmãos, é uma palavra que é transliterada. E essa palavra significa literalmente assembleia. Todas as vezes que a Bíblia utiliza metáforas para se referir à igreja, ela sempre se refere em uma linguagem de coletividade. A igreja é o rebanho de Cristo. A igreja é a videira verdadeira, a igreja, nós somos os ramos de Cristo. A igreja, ela é um conjunto de pedras que fazem parte de uma casa espiritual. A igreja é um corpo e nós somos membros desse corpo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, que tem me acompanhado por meio dessa transmissão, é que você, sozinho na sua casa, você não está sendo igreja.
você está sendo um membro isolado. Nós desfrutamos do que é ser igreja em assembleia solene. Desfrutamos do que é ser igreja estando reunidos. Existem aspectos, irmãos, da nossa vida espiritual, do culto, que não pode ser transmitido, não pode passar através de uma transmissão online, através de uma gravação. Isso só acontece através do contato com a igreja. É através desse contato que nós somos santificados, é através desse contato que nós somos disciplinados por Deus, no sentido de crescermos na graça e no conhecimento e vivendo, somos sendo moldados uns pelos outros. Eu digo essas palavras, meu irmão e minha irmã, que está me acompanhando pela transmissão, não é pensando nos idosos, não é pensando nas pessoas que, por questão de dificuldade de locomoção, não estão aqui presentes. E nem é para aqueles irmãos que, porventura, vivem em outra cidade, mas que, por ausência de oportunidades, por não ter uma igreja bíblica na sua cidade, têm acompanhado a nossa igreja através dessa transmissão. Eu estou falando isso, irmãos, para pessoas que podem estar aqui, mas não querem estar aqui. Seja por comodidade, seja por desleixo, nós precisamos estar unidos. Precisamos estar em comunhão. Não há mais necessidade de nos isolarmos. A pandemia, meus irmãos, acabou. As pessoas continuam trabalhando, as pessoas vão para o shopping, as pessoas vão para o mercado e a igreja está aberta. Venha para a igreja, venha estar com o corpo de Cristo. Em segundo lugar, eu me dirijo a você que tem capengado nas leituras bíblicas. Nós vimos aqui que nós devemos ser santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Muitos de nós talvez estejam toda semana vindo para a igreja, agora invertendo. Mas nem todos nós que vemos semana após semana para a igreja, lemos a Bíblia em casa. Nem todos nós temos contato com a palavra de Deus diariamente. E isso tem nos enfraquecido. Isso tem impedido que nós nos desenvolvamos espiritualmente. Nós temos fraquejado na nossa vida espiritual por não cumprirmos essa disciplina espiritual. Eu gostaria de ler nesse momento, meus irmãos, um trecho de um livro chamado Disciplinas Espirituais. Esse livro foi escrito pelo Donald Whitney. Ele é publicado pela editora Batista Regular e conta a seguinte história. Em agosto de 1989, tive o privilégio de participar de uma viagem missionária para o sertão do leste africano. Eu já havia estado em outros países o suficiente para saber que muitos hábitos que passei a identificar com o cristianismo conflitam em alguns pontos com a cultura de nossos anfitriões. Mentira, roubo e imoralidade eram práticas comuns e normalmente aceitas até entre a liderança da igreja. Ali, o conhecimento teológico era escasso, como a água e a doença do erro doutrinário, tão comum quanto a malária. Logo descobri uma das principais razões para aquela igreja parecer ter sido fundada por missionários de Corinto. Ninguém tinha Bíblia, nem o pastor, nem o diácono, ninguém. O pastor possuía apenas meia dúzia de sermões, todos meio preparados sobre as brasas de algumas recordações de histórias bíblicas. A cada 6 semanas, o mesmo sermão se repetia. O único verdadeiro contato com as Escrituras acontecia com a visita ocasional de um missionário. O mais próximo ficava a mais de 100 quilômetros dali, ou quando algum obreiro denominacional da área pregasse. É difícil imaginar que há mais Bíblias nos lares de muitos de nós do que em certas igrejas inteiras do terceiro mundo. Mas uma coisa é desconhecer as Escrituras por não possuir Bíblia. Outra é desconhecê-la quando se tem uma estante cheia delas. Nenhuma disciplina espiritual é mais importante do que a absorção da palavra de Deus. Nada pode substituí-la. Simplesmente não pode haver cristão saudável a parte de uma dieta de leite e carne das Escrituras sagradas. Meus irmãos, durante muito tempo da minha vida cristã, eu era frustrado nessa área. Ano após ano, eu tentava ler a Bíblia inteira
em um determinado momento eu fracassava. Mas chegou um dia que, pela misericórdia de Deus, eu peguei um plano de leitura bíblico e fiz um compromisso com Deus. E nesse compromisso eu pedi a Deus: Deus, não permita que eu passe mais um ano da minha vida sem ler a tua palavra, pelo menos uma vez. Esse é um compromisso que eu tenho com Deus. Enquanto eu viver, eu quero ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. E eu estou dizendo isso para você, meu irmão. Eu estou dizendo isso para você, minha irmã, para te desafiar, te estimular a fazer o mesmo compromisso com Deus. Pegue um plano de leitura, leia apenas 3 capítulos da Bíblia por dia, poucos minutos, e em um ano você vai concluir a Bíblia toda. Faça esse compromisso e certamente o seu relacionamento com Deus irá se aprofundar, você vai conhecer mais da palavra de Deus e não continuará caindo nos mesmos pecados. Deus nos deu, irmãos, diversos instrumentos para nos disciplinarmos espiritualmente, para vivermos em santidade. Deus nos deu a oração. A oração é um instrumento de Deus. Jesus orava e quando nós oramos, nos parecemos com o Senhor Jesus. Deus nos deu a adoração. Nós somos criados por Deus para adorá-lo. Jesus adorou o Pai. Jesus glorificou ao Pai. E quando nós fazemos isso, nos parecemos com Jesus. Deus nos deu, irmãos, o jejum. Jesus jejuou e ele orientou os seus discípulos a jejuarem quando ele fosse retirado. Deus nos deu várias outras ferramentas santificadoras. Deus nos deu a mordomia cristã, o serviço no reino de Deus, nos deu a prática do evangelismo. Quantas vezes você vai evangelizar uma pessoa tentando abençoar a pessoa e você é abençoado por você ter ido evangelizar? Deus nos deu todas essas bênçãos, irmãos. Mas todas essas disciplinas espirituais só irão glorificar a Deus se forem balizadas pela palavra. Uma pessoa pode ser fervente em oração, mas não orar com o crivo da palavra de Deus. O mundo está cheio de seitas e de falsas religiões, onde a oração e a prece é enfatizada. O mundo é cheio de religiões onde jejuns extenuantes são praticados, mas o nome de Cristo não é proclamado. Basta você ver esses mosteiros aí, mosteiros de budista e enfim. A nossa vida espiritual, ela precisa ser balizada pela palavra de Deus. Nós devemos orientar a nossa vida pela palavra. E nós devemos praticar todas essas coisas, todas essas disciplinas espirituais, para nós não cairmos nem no misticismo, nem no legalismo e nem numa ortodoxia morta, onde uma pessoa pode ser muito apegada às verdades de Deus, muito apegada a realidades teológicas, mas essas verdades não produzem mudança no seu coração. É um contato estéril com a Escritura. A pessoa conhece muito da Bíblia, mas não é uma pessoa fervorosa, não ora, não conhece a Deus, não tem amor por Deus, não tem amor pelos irmãos, não quer viver em unidade com o povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, fugir dessas distorções e viver uma vida centrada na palavra de Deus. E por fim, eu me dirijo a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu comecei dizendo que o meu objetivo nessa noite era apresentar a santificação por meio da palavra de Deus. E eu disse que a santificação é uma obra que Deus faz após a conversão. Isso significa que você, que não creu em Jesus Cristo ainda, você não terá condições de viver uma vida em santidade. O que você precisa primeiro é se arrepender dos seus pecados, reconhecer-se como um pecador diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e crer que a morte de Jesus Cristo foi um pagamento pelos seus pecados. E no momento que você fizer isso de todo o coração, abrindo a sua alma para Jesus Cristo, onde quer que você esteja, o Espírito Santo, ele passará a habitar no seu coração. E a partir daí, o processo de santificação irá iniciar na sua vida. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvamos teu nome. Agradecemos pela tua palavra, Senhor. Santifica-nos na tua verdade, Senhor.
A Tua palavra é a verdade. Nos ajude, Pai. Tudo isso é grande demais para nós. Somos fracos, Senhor. Somos débeis. Somos muito aquém daquilo que nós deveríamos ser. Precisamos de Ti, Senhor. Fraquejamos na leitura da palavra. Fraquejamos em muitas outras disciplinas espirituais. Damos, ó Deus, tanto mais prioridade para as coisas secundárias, Senhor. Coisas muitas vezes supérfluas, ó Deus, que não acrescentam em nada na nossa vida. E não temos tratado, Senhor, a Tua palavra como prioridade, Senhor. Nos perdoe por isso, Pai. Nos dê graça. Abra os nossos olhos. Aumenta, ó Deus, o nosso amor uns pelos outros. Que haja, ó Deus, uma unidade, Senhor, no nosso meio cada vez mais crescente. Mas que não seja, Senhor, uma unidade produzida de maneira artificial, mas que seja uma unidade produzida pelo Teu Espírito Santo. E que o centro dessa unidade, Senhor, venha a ser a Tua palavra. Nos aproxima, Senhor. Aumenta o nosso amor uns pelos outros. Aumenta, ó Deus, o nosso desejo por Ti, Senhor. Nos visita, Senhor, com esse renovo espiritual. Ó Deus, que este texto, que foi pregado pela segunda vez hoje, Senhor, possa alcançar corações. Que o Senhor fale com cada um de nós, ó Deus. E que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Nós agradecemos pelo Senhor Jesus, porque Ele orou por nós naquele dia. E a Tua palavra diz que Ele hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. E a Tua palavra também diz, ó Deus, que por Ele ser o nosso sumo sacerdote, Ele se compadece de nós. E, portanto, todos nós que estamos fracos, devemos nos achegar com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e alcançar o socorro em ocasião oportuna. Pedimos tudo isso no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.